O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco o 5º pronunciamento desde o começo da crise do coronavírus aqui no Brasil. Ele se solidarizou com as famílias das vítimas da Covid-19 e disse que o objetivo principal do país é salvar vidas. Bolsonaro voltou a afirmar que existem 2 problemas a serem resolvidos, o vírus e o desemprego, e que tem instruído o trabalho dos ministros com este espírito. O presidente disse ainda que respeita a autonomia de prefeitos e governadores para tomar medidas contra a doença, que essas medidas são de responsabilidade exclusiva dos mesmos e que o governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. O presidente elencou as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo federal, como o auxílio emergencial de R$ 600, entre outras. Na área da saúde, Bolsonaro disse que conversou com médicos, pesquisadores e chefes de estado de outros países e defendeu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Um pouco antes desse pronunciamento, em que Bolsonaro disse que respeitava a autonomia de autoridades locais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tinha publicado uma liminar proibindo o presidente de suspender medidas decretadas por governadores e prefeitos. A decisão foi tomada numa ação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionou a postura de Bolsonaro. O ministro afirmou: em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da União e a ampliação de cooperação entre os 3 poderes no âmbito de todos os entes federativos são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de Covid-19. Lamentavelmente, é fato notório a grave divergência de posicionamentos entre autoridades de níveis federativos diversos e, inclusive, entre autoridades federais componentes do mesmo nível de governo, acarretando insegurança, intranquilidade e justificado receio em toda a sociedade. O ministro determinou ainda que a ação dos estados e municípios é válida, mesmo se posteriormente o governo federal venha a editar uma regra que seja em sentido contrário, e destacou: dessa maneira, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e vários estudos técnicos científicos. Como você viu agora há pouco, o presidente Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Na comunidade científica não há consenso sobre o assunto. A Organização Mundial da Saúde diz que a cloroquina é um medicamento promissor, mas alerta que ainda não há evidências científicas suficientes para assegurar a eficácia e a segurança desse tratamento contra a Covid-19. O Ministério da Saúde liberou na semana passada o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, uma versão menos tóxica, para pacientes graves hospitalizados com acompanhamento médico. O Ministério da Saúde publicou na segunda-feira um guia com orientações, mas deixou claro que os estudos ainda não são conclusivos. O documento ressalta que, por isso, os resultados devem ser interpretados com cautela e conclui: isso significa que não temos certeza sobre qualquer efeito da hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19. O debate sobre o uso da cloroquina fez o medicamento sumir das farmácias, prejudicando quem precisa dele para tratar outras doenças, como a malária e o lúpus. Nesses casos, a eficácia da cloroquina foi comprovada.
O Ministério da Saúde está monitorando 9 ensaios clínicos que estão sendo feitos no Brasil sobre medicamentos promissores no tratamento à Covid-19, entre eles a cloroquina e a hidroxicloroquina. Vários centros de pesquisa estão envolvidos. O objetivo do governo é avaliar a eficiência e a segurança desse tratamento. Os primeiros resultados devem ficar prontos no dia 20. O risco da cloroquina, segundo o Ministério da Saúde, é que ela pode provocar uma arritmia cardíaca fatal. O que nos preocupa no curto prazo é o potencial de gerar arritmias cardíacas. E aqui eu queria detalhar um pouco isso para que fique claro o potencial desse evento adverso. O coração é uma bomba que depende de uma ativação de um sistema elétrico próprio. Esse medicamento, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, pode produzir um prolongamento de uma das fases dessa fase elétrica do coração e propiciar e criar um ambiente favorável a uma arritmia que pode ser potencialmente fatal. Mesmo com os estudos científicos ainda em andamento, o ministro da Saúde disse ontem que o médico pode receitar o remédio se achar conveniente e se o paciente estiver de acordo. Nós já liberamos cloroquina e hidroxicloroquina tanto para os pacientes críticos, que são aqueles que ficam dentro de CTIs, já liberamos para qualquer paciente que interne no hospital, que sejam aqueles que são os moderados. Isso aí já é, o medicamento já é dispensado, já é entregue, já tem protocolo. E nós estamos analisando agora nessas formas anterior aos leves, que é onde pode haver ainda algum tipo de senão. Hoje pela manhã, Mandetta se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Na entrevista coletiva à tarde, o ministro chamou a atenção para o risco dos efeitos colaterais da cloroquina. Será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? Vamos dar para aqueles que têm mais de 60 anos, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Ora, esses que são os que mais podem complicar, que mais vão para o CTI, também são os mesmos que têm maior parte já de problema cardíaco, de problema hepático. Até ontem, o site do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, trazia diversas informações de estudos sobre a hidroxicloroquina. Ao fim, informava não haver ainda dados suficientes para orientar sobre o uso clínico das substâncias no tratamento da Covid-19, mas registrava até as dosagens que vêm sendo utilizadas por médicos nos Estados Unidos. Hoje, no entanto, a página não traz mais nada disso. Com bem menos informações, explica apenas que as substâncias estão sendo submetidas a testes clínicos e tratamento de vítimas da Covid-19 e registra a autorização emergencial de uso dos remédios pelo governo americano para adultos com a doença. Essa pesquisadora da Fiocruz diz que é preciso ter cuidado com esse tratamento. Até o momento, nós não podemos dizer que haja nenhuma informação científica, metodologicamente defensável, que tenha mostrado resultados robustos com o uso desses medicamentos, isolado ou associado a outros. Esta especialista diz que o risco é muito alto para administrar o remédio sem os devidos estudos científicos. Esses médicos e virologistas que estão falando que a gente precisa usar a cloroquina para salvar vidas, esqueceram que primeiro a gente precisa demonstrar que esse medicamento realmente salva alguma vida e não piora a doença e pode até acelerar a morte. A maior parte dos médicos e alguns virologistas que estão defendendo o uso desse medicamento estão pressupondo aquilo que eles deveriam demonstrar.